Obrigada, presidente. Eu cumprimento os senhores vereadores, a vereadora e todos aqueles que nos acompanham aqui nessa sessão legislativa. Muito boa tarde. Eu, às vezes, me pego refletindo sobre a importância do nosso trabalho na Câmara, né? E ouvindo as falas que me antecederam, a gente vai percebendo o quanto cada um de nós tem a contribuir em áreas específicas. Nós viemos de uma oitiva hoje de manhã, né, do Plano Diretor de Água, que foi, assim, uma oitiva muito interessante, com o professor Luiz Bernardi, que foi quem elaborou, né, dono da Hidrosan, que foi quem elaborou o Plano Diretor de Água, né, então conhece em detalhes, né, o nosso sistema aqui em Bauru e, enfim, pelo projeto que nos apresentou, nós já o respeitávamos e com a clareza com que se colocou hoje na nossa reunião, só engrandeceu ainda mais, né, essa admiração pelo trabalho que foi realizado. Dito isso, a gente fica observando as contribuições nas reuniões e o quanto isso faz com que a gente aprenda, né? Eu falo, há 4 anos atrás, nós tivemos uma discussão ampla na Câmara Municipal a respeito do plano diretor, né? E mais especificamente ainda, com relação às restrições, né, de empreendimentos e de construção em áreas de preservação, o que fez com que nós estudássemos muito legislação ambiental, estudássemos as APAs, né, e agora com essa oportunidade, né, de estudarmos a fundo o Plano Diretor de Água e todo o sistema, a gente vai se deparando cada vez mais com situações, né, que se entrelaçam e que faz com que a gente ganhe muito em conhecimento e também em contribuição naquilo que a gente se propõe a discutir. Dito isso, eu acho que hoje, na nossa reunião da SEI, né, ficou assim a sensação de que o que foi falado pelos antigos presidentes do DAI, né, somado aí o que foi colocado hoje de diferente, eu diria que a gente tem assim, alguns desafios maiores do que a gente imaginava, certo? O primeiro deles é com relação à própria atualização desse plano, né? Enquanto o plano era só uma diretriz, era um plano em que dava autonomia dos presidentes seguirem ou não, né? Mudarem a ordem cronológica de execução de obras, enfim, priorizar aquilo que entendiam ser o mais importante. Mas a partir do momento em que o plano se tornou lei, em dezembro de 2019, nós temos a obrigatoriedade da execução do plano. E se o plano está desatualizado, nós entendemos que o plano precisa ser atualizado e ser executado conforme aquilo que está no plano. O plano traz a execução, a ordem, o orçamento. Então, fica difícil nós exigirmos uma execução de plano sem que o plano esteja organizado cronologicamente. E aí, nós fizemos um questionamento a respeito dessa atualização, do tempo, quanto custa, né, para se fazer isso. E de tudo, né, o que nós ouvimos, de mais importante foi de que talvez a gente não possa fazer essa atualização com os próprios técnicos do DAI. É óbvio que a SEI vai ainda trazer esclarecimentos a respeito disso, né? Porque um dos presidentes afirma, né, que seria possível fazer essa atualização com os próprios técnicos do DAI, mas
O que nos foi colocado hoje, né, pela empresa que fez, é que é comum a empresa fazer a atualização e o acompanhamento dos planos diretores de água, que já elaborou para outros municípios, né? E que se hoje fosse chamado, por exemplo, para fazer uma atualização do nosso plano, a empresa levaria aí aproximadamente 6 meses para fazer, né, a atualização. E quanto a custos, a gente não tem ainda nenhum valor, né? Agora, somado a isso, a gente se depara com outra situação, né? De que esse seria um dever do município estar fazendo, um dever do DAE estar fazendo, já que foi o DAE que contratou o plano, é o DAE que vai executar e é o DAE que tem que mantê-lo atualizado, né? Para que a gente acompanhe a execução. E aí, somado a isso, vem a discussão de que o DAE talvez deixe de ser do município, né? Então, quanto a gente investe, né, nesse momento? Então, eu entendo que o investimento nesse momento deva ser realmente aqueles de curto prazo. Eu acho que a gente tem que ter um plano consistente para qualquer decisão que venha a ser tomada pelo município, se é que será uma decisão do município, não será uma decisão de cima para baixo, né? Então, independente de qual seja a decisão, se permanece uma autarquia ou se deixa de ser uma autarquia, passa a ser uma concessão, né? Seja lá de que forma for, nós precisamos saber, né, qual vai ser a execução para a solução do problema da falta d'água a curto prazo. Então, isso eu acho que é a discussão importantíssima a ser colocada, né, a todas as pessoas que nos acompanham, que acompanham o trabalho da nossa SEM, né, e considerando sempre, né, todas as possibilidades que esse plano já trouxe, né, e todas as contribuições que as pessoas que participaram das oitivas até agora trouxeram também, né? Mas é importante destacar também a qualidade técnica que foi apresentada até agora por todos os presidentes e também pela Hidrosan, né, dos técnicos e engenheiros do DAE. Então, acho que é uma das riquezas que nós temos no DAE. Uma outra situação que eu gostaria de falar hoje a respeito de compensações ambientais. A gente começa a se debruçar em alguns temas e as situações vão aparecendo. Eu fui chamada por uma construtora aqui de Bauru com a seguinte dificuldade, vejam bem, senhores vereadores. Um processo de licenciamento da prefeitura para a construção de um empreendimento, ele depende de muitas situações e uma delas é de que um projeto de compensação ambiental seja apresentado. Só que para esse projeto de compensação ambiental, né, a área ser empreendida tem lá as suas árvores, mudas, que serão suprimidas e a compensação é justamente em função dessa quantidade. Então, para cada muda, para cada árvore suprimida, são 15 que devem ser compensadas numa área a ser indicada pela própria prefeitura, né? E colocando sempre que uma muda deve ocupar aí algo de um tamanho de 2 metros por 3, tá? Então, para cada muda, 15 numa área de 2 por 3. Se a prefeitura tem dificuldade em indicar onde deverá ser feita essa compensação ambiental, fica difícil, né, a celebração dos termos de compromisso de recuperação ambiental, que é o TCRA, que é aquilo que garante, né, a licença para que o empreendimento possa acontecer. Então, se não há indicação, o empreendimento não pode começar a ser construído. E aí as empresas, né, as construtoras ficam aguardando essa indicação. E a prefeitura está com muita dificuldade, vejam bem, de indicar áreas. E não são áreas só para o privado, são áreas para a própria prefeitura, porque há compensações da própria prefeitura que precisam ser feitas, né? E então, do DAE, por exemplo, a gente sabe que tem, né,
tem da estação de tratamento de esgoto, que nós sabemos que tem uma compensação ambiental grande a ser feita. Nós temos, assim, algumas informações que nos foram passadas, né? E agora eu compartilho com os senhores aqui rapidamente, só para a gente ter uma ideia daquilo que nós vamos receber ainda do encaminhamento que fizemos de requerimento à Prefeitura pelo artigo 18. Mas só da Prefeitura seriam 359.122 mudas, que correspondem a 215 hectares. Né? Isso já considerando os 120, isso sem considerar os 120 hectares que o DAI publicou chamamento público, tá? Então, assim, são muitos, né? Dessa construtora que eu fui chamada, são 3 empreendimentos aguardando a indicação de área para fazer a compensação ambiental. Né? Então, nós temos ali a necessidade de 60 mil metros quadrados para compensação ambiental. Então, imaginem o seguinte, nós temos lá o Batalha, que a gente não consegue pensar, né? Como é que o Batalha não é recuperado. Então, nós temos que pensar o seguinte, o privado, nesse termo que assina, ele tem não só que plantar, mas ele tem que acompanhar, ele tem que fazer a manutenção. Porque o mais difícil, a gente sabe, que não é fazer o plantio da muda, é fazer com que essa muda prospere. Né? Isso que é o mais difícil. A gente já viu compensações sendo feitas, né? Projetos maravilhosos acontecendo e tudo ser perdido porque as mudas acabam morrendo. Então, eu acho que nós estamos num momento de fazermos realmente uma discussão, um levantamento muito sério daquilo que é necessidade, né? Necessidade das empresas, necessidade da prefeitura e juntos fazemos uma indicação de onde é o local mais adequado, né? E se há dificuldade do privado, né, que está lá no Batalha, né, de fazer, de ceder, de permitir que seja feito lá, que a gente crie alguma legislação específica para isso, porque a gente vai ter que se debruçar e vai ter que fazer. Então, só para compartilhar, eu sei que meu tempo já estourou, presidente, eu pedi um artigo aqui, 18, um requerimento, para que a Prefeitura nos informe as obras realizadas pelo poder público, né, de responsabilidade da Prefeitura, do DAI, inclusive a Endurb, que requerem a compensação ambiental, né, informando se já tem o termo, né, de compromisso de recuperação ambiental a ser executado e se foi definida a área e a sua respectiva localização, bem como o tamanho da área a ser compensada. E também listar todos os processos de empreendimento que aguardam esse licenciamento, né? E apresentando o tempo de espera e o tamanho das áreas necessárias a serem indicadas. E também apresentar o cadastro de propriedades interessadas no programa conservador das águas do Bacia do Batalha e também para listar as áreas públicas disponíveis para o reflorestamento do município. Chegando isso, presidente, aí a gente vai fazer uma discussão bem séria a respeito do assunto. Eu gostaria de me inscrever na explicação pessoal, por favor.